A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, queridos, nós vamos gravar esse estudo a respeito da ressurreição corpórea da igreja. Nós vamos usar a epístola aos Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, versos 22 até o 33. Os deveres domésticos. A abordagem hoje aqui, irmãos e irmãs, está direcionado mais com o casamento do Senhor Jesus de Cristo com a igreja e a ressurreição, não tanto a relação do casamento entre o homem e a mulher, tá bom? Então começa no verso 22, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Então, como inicia o verso, falando das mulheres se sujeitarem ao marido, como ao Senhor. E aqui eu usei, irmãos, o último verso de Efésios 5, assim também vós homens, os homens, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Só para deixar claro, irmãos, que é uma relação de compromisso entre as duas partes, entre o homem ama a mulher e a mulher ama o seu marido. E aqui, irmãos, nós vamos falar no decorrer do estudo, não é muita abordagem, mas que o casamento ele é baseado num tripé, né? Em três posições. Aqui, irmãos, pode ver que o homem ele vai amar a sua mulher, é monogâmico. Então o homem ele vai casar com uma mulher, a sua mulher. É assim que ensinava desde Gênesis 2, lá verso 24. Tá bom? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então Cristo, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo também é a cabeça da igreja. Irmãos, a igreja é o corpo do Senhor Jesus, Cristo é a cabeça. Como está escrito aqui em Colossenses, capítulo 1, verso 18, né? E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Cristo, princípio primogênito dentre os mortos, né, irmãos? E ele é a cabeça do corpo da igreja. Como a cabeça ressuscitou, o corpo vai ressuscitar também, né? Irmãos, louvado seja Deus. Então, irmãos, olha o que está escrito aqui. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vosso marido. Então, as mulheres sejam sujeitas a vossos maridos, assim como o comparativo, que a igreja deve estar sujeita a Cristo. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou a ela. Verso 23, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, né? Dando um sentido aqui de batismo. A igreja, né? Batizado, os batizados, aqueles que fazem um compromisso com o Senhor Jesus, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 28, assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, aqui, irmãos, nós vemos todas essas palavras aqui, Paulo ensinando os deveres domésticos, mas também, irmãos, a abordagem de Cristo e a igreja, né? O marido com a esposa. Foi essa a abordagem aqui, senão a principal que nós vamos entender. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, como nós cuidamos da nossa carne, e o homem deve cuidar da sua mulher, e Cristo e o Senhor cuida da igreja, porque a igreja é a carne dele, então ele cuida desta forma, como um relacionamento entre um casamento que só pode ser feito entre o homem e uma mulher.
porque somos membros do seu corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. Aí, irmãos, Paulo aqui no verso 31, ele vai citar Gênesis 2:24, até coloquei aqui. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Irmãos, o foco do estudo é essa parte aqui. Nós vamos mostrar a ressurreição nesse verso de Gênesis 2:24. Que verso que é? Esse que nós citamos, que Paulo citou. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Irmãos, o casamento ele é colocado em cima de um tripé. Então o homem, o varão, ele deixaria a casa do seu pai e da sua mãe e se uniria à sua mulher. Então o homem, ele se une à mulher, homem e mulher. Então o casamento bíblico, ele é uma união heterossexual, homem e mulher. Aqui diz que o homem vai se unir à sua mulher. Então o casamento ele é monogâmico, o homem e sua mulher, monogâmico. E serão ambos uma só carne, um só ser. Irmãos, isso é vitalício. Enquanto, irmãos, os dois estão vivos, essa união permanece. União vitalícia. E serão ambos uma só carne ou um só ser, os dois. E aí então, irmãos, nós vamos explicar Coríntios 15, esse capítulo abordando a ressurreição, nós vamos utilizá-lo aqui. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo ressuscitarão? Essa que é a pergunta lá de Coríntios 15. Mas e aí, que corpo que vai ressuscitar? A igreja vai ressuscitar? Vai ressuscitar. Com que corpo? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, nós temos que semear a semente, ela vai debaixo da terra e aí ela nasce, né, irmãos? Uma planta, uma árvore dando frutos, sementes. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo e de outra qualquer semente. O que ele está dizendo aqui? Irmãos, que a constituição química da semente é diferente depois que ela nasce da árvore, né? Pegando um cedro do Líbano, lá, uma árvore centenária, uma semente, às vezes frágil a semente, planta, quando a constituição química é uma, depois que nasce, vira uma árvore, imagina o tronco, né? Ali o cerne da madeira, então uma outra constituição química. Então Paulo está fazendo essa comparação. Quando é sepultado é numa carne, quando já nasce ou sai, né, entra a ressurreição, já tem um outro corpo, né? É nesse sentido. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Claro que existem diferenças de árvores, madeira de lei, ou árvores frutíferas, então cada um acompanha, cada semente dá um tipo de árvore lá. E aí, irmãos, aqui, por que nós estamos abordando a ressurreição dessa forma? Porque assim como o homem, ele vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne, Cristo, ele vai se unir à igreja e os dois serão uma só carne. O que aconteceu com o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, ele veio aqui na terra e ele foi crucificado. Ele foi crucificado, ele morreu e o seu corpo foi sepultado. Ele ficou 3 dias e 3 noites, o seu corpo ficou 3 dias e 3 noites lá no seio da terra, lá na sepultura. E aí, passado esses 3 dias e 3 noites, o seu espírito se uniu novamente ao seu corpo e ele ressuscitou. Ressuscitou, então, o Espírito de Cristo buscou aquele corpo, né? O corpo que foi encarnado aqui na terra. Ele ressurge, é uma ressurreição corpórea. O Senhor Jesus comeu peixe, mel, e só que ele está num novo corpo agora, um corpo incorruptível. E por que nós estamos falando da ressurreição de Cristo? Porque assim como Cristo ele tem um corpo incorruptível devido à sua ressurreição,
a sua esposa, a igreja, ela tem que ter o mesmo corpo que Cristo, o corpo igualzinho dele, um corpo incorruptível, para nesta união serão dois numa só carne. Esse corpo, os dois terão o mesmo corpo, o corpo incorruptível. Como nós estamos vendo aqui, deixará o homem a casa lá do seu pai, o Senhor Jesus também deixará os céus e virá aqui buscar a sua esposa, se unir com ela. E assim ele fará, irmãos. Aí Paulo, como que nós interpretamos que Paulo ele está abordando essa relação humana entre o homem e a mulher com a ressurreição? Porque aí ele fala no verso 32, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Aí ele vai falar de um mistério. Existe mistério numa relação homem e mulher? Sim, mas é algo do cotidiano que nós vemos, os nossos olhos contemplam e sabemos, né, irmãos? Mas aí ele fala de um mistério. Por que mistério? Porque ele não iria abordar a união do homem e a mulher, e sim de Cristo e a igreja. Por isso que ele falou que grande é esse mistério. Aí 1 Coríntios 15, de 47 a 49, este capítulo que trata da ressurreição. Irmãos, o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Quer dizer, irmãos, enquanto o corpo está na terra é terreno, mas depois da ressurreição já é o corpo celeste, porque o Senhor Jesus ele veio do céu, ele já tem esse corpo celeste e a igreja vai ter o corpo celestial também. E assim como trouxemos a imagem do terreno, irmãos, assim traremos também a imagem do celestial, porque, irmãos, quando nós nascemos, o nosso nascimento aqui na terra, nós trazemos a imagem lá do Adão, o corpo terreno, após o pecado. E quando da ressurreição, já traremos a imagem do corpo de Cristo, o corpo celestial. O último verso, irmãos, que foi até dito lá em cima, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Né? Então, o homem e a mulher, eles devem se respeitar mutuamente, irmãos, e da mesma forma que Cristo amou a sua igreja e veio aqui buscar, a sua igreja deu a sua vida por ela, a igreja também, irmãos, deve amar o Senhor Jesus, a sua palavra, irmãos, as suas promessas, porque um dia, irmãos, nós também faremos essa união, esse casamento com o Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Então, esse era o estudo de hoje, tá bom? Ficamos por aqui. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vou pedir para os irmãos se inscreverem no canal Evangelho, irmãos, a Bíblia nos meios digitais. Quem não for inscrito, se inscreva. Quem puder, ative o sininho também. Repassem, irmãos, para que possamos divulgar a palavra de Deus nos meios digitais. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.